Amém, né? Esse é o tema dos 10 dias de oração e jejum, né? Primeiro Deus. E que isso não fique só nos 10 dias, né? Isso, na verdade, são todos os dias da nossa vida. E nesse momento, eu gostaria que você fechasse os olhos, aqueles que quiserem se ajoelhar, se ajoelhem. Nós vamos estar em oração, falando com Deus, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses 10 dias. Que esses 10 dias que nós estudamos ali sobre a saúde, Senhor, ontem nós estudamos sobre a saúde e a missão. Hoje vamos estar estudando sobre a saúde eterna. Temas muito importantes, Senhor, o cuidado com não só com o nosso corpo físico, mas mental e espiritual. Nós abrangimos todas as áreas, Senhor, para que possamos ter saúde e para que possamos estar em paz com Deus, em paz conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, que nós possamos, não só nesses 10 dias, buscar Deus em primeiro lugar, mas que possamos colocar Deus em primeiro lugar todos os dias da nossa vida, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Que as nossas orações possam ser 24 horas por dia, Senhor. Que as nossas orações possam ser sem cessar, como diz a tua palavra. Nós precisamos buscá-lo continuamente, Senhor. Precisamos permanecer firme nos teus caminhos, porque nós sabemos que nos últimos dias Satanás está como um leão, bramando a quem possa devorar, a quem possa destruir. Mas se nós permanecermos revestidos, Senhor, da couraça, da armadura de Deus, nós vamos estar protegidos contra os dardos inflamados de Satanás, que busca, Senhor, nos destruir a todos os momentos, a todos os dias, mas que nós possamos nos apegarmos firmes nas mãos de Cristo e que possamos estar protegidos, Senhor, contra as armadilhas e as tentações de Satanás. Esteja com os que estão aqui presentes neste momento da live, com aqueles que não puderam, com aqueles que talvez foram em outras igrejas, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, Senhor, e cada um aqui presente. O Senhor conhece das necessidades, o Senhor conhece das lutas, Senhor, do dia a dia de cada um. Talvez tenha algumas pessoas que estão no leito da dor, ou que conhece alguém, Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos de médico dos médicos, para que possa alcançar essas pessoas, os seus corações, e que eles possam entregar suas vidas ao Senhor. Temos pessoas talvez que estão passando por necessidades, pessoas que estão passando por luta que nós não conhecemos, desemprego, ou lutas espirituais, Senhor. Que o Senhor possa atender a cada um desses pedidos, que o Senhor possa dar poder para que possamos vencer essas lutas, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para toda a boa obra. Senhor, fique com cada um de nós que estamos presentes, esteja com a Adriana também, que vai nos trazer a palavra de vida, o pão de cada dia. Senhor, que ela possa ser usada por Ti neste momento, que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, os nossos olhos para que possamos ver, e nos dê um coração obediente, Senhor, segundo a Tua palavra. Que possamos ser humildes de coração e que possamos abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar e fazer morada em nós. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, tudo que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No momento a gente vai ter agora uma mensagem musical pela Bia. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava a minha alma, cura-me, restaura com águas vivas no teu altar.
mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava a minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Vamos lá começar o nosso culto de hoje, a parte do sermão, né? Que o culto já começou já há uns bons minutos. Falem para mim no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem, por favor. Só para eu saber. Dá para ouvir bem minha voz? Não tem barulho externo atrapalhando? Sim, Tá assim? tá bom. Perfeito, obrigada. Bom, gostaria de convidá-las para fazer mais uma oração. E antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos. E pedimos aqui mais uma vez, invocamos a tua presença e a presença do teu Santo Espírito. Que tudo que aprendemos durante essa semana, através dos 10 dias de oração, possa se tornar prática em nossa vida.
e que, através do estudo de hoje também, o Senhor fortaleça essa decisão e nos ajude a permanecer firmes nos teus caminhos e em comunhão contigo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos preparar para a vida eterna, que comece esse preparo já aqui na terra. E que tudo, Senhor, seja sempre para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, essa semana, então, obrigada a quem respondeu. Sim, muito obrigada. Essa semana, então, nós tivemos aí os últimos 10 dias, né, sobre os 10 dias de oração com um tema sobre a vida plena, né, a vida que devemos ter, né, do qual foi orientado por Deus através da sua palavra. E também é curioso que, não sei quantos conseguiram acompanhar todos os dias certinho, mas lá na introdução fala que a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, já define isso. E eu acrescento aqui, junto à Bíblia, né, tem o bem-estar físico, mental e social, e também o bem-estar espiritual. Tudo isso faz parte da vida plena que devemos ter. E como que a gente faz para poder conservar esses componentes físico, mental e espiritual? A gente precisa fazer o nosso melhor. E qual que é o seu melhor hoje? O que é que você pode fazer para ser o seu melhor, para que você tenha uma melhor vida física, uma melhor vida mental e uma melhor vida espiritual e social? Qual é o melhor que você pode fazer para que isso seja o melhor na sua vida? Porque isso também é responsabilidade nossa. Deus nos ajuda, Deus nos dá força, mas nós somos os administradores da vida que Deus nos deu. Ter vida é um dom de Deus. E ser administrador dessa vida está sobre nossa responsabilidade. E a tarefa mais importante que a gente tem hoje é viver uma vida com saúde plena, porque isso honra a Deus, porque foi Ele quem nos criou. E isso faz com que a gente aproveite a vida ao máximo também. Então, Deus ele criou a gente para ter uma vida o quê? Plena e uma vida cheia de realizações. Lá no Patriarcas e Profetas fala assim que Deus não ficará satisfeito com nada inferior ao melhor que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão prestar a ele o melhor serviço de sua vida e buscarão constantemente colocar toda a força de seu ser em harmonia com as leis que o habilitarão para fazer a vontade divina. Então, Deus, ele quer o nosso melhor. E se nós amamos a Deus de todo o coração, nós vamos desejar prestar um serviço a Ele com toda a nossa vida, mas com a nossa vida com vigor, com a nossa vida em pleno desenvolvimento. E aí, durante a semana, nós fomos aprendendo um pouquinho sobre cada parte da saúde que precisamos cuidar. Nós começamos lá entendendo o que era a saúde integral, né? A palavra de Deus, ela nos incentiva a cuidar do corpo, principalmente devido à influência que a saúde física exerce sobre a vida espiritual, e a fim de que a glória de Deus seja evidente em nossa existência. Então, compreender a relação que existe entre as dimensões da saúde física, mental, espiritual e moral, você vai perceber que elas todas estão interligadas e que sem saúde física você não vai ter uma saúde boa mental. Sem saúde física você também não vai ter uma boa saúde espiritual e você também não vai ter uma boa saúde social e nem moral. Então, assim, todas elas estão interligadas e nós precisamos cuidar disso, se preocupar com isso. Nosso Deus, ele nos deixou uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. Imagina, por exemplo, um carro. Pensa aí num carro, aquele top de linha, assim, que você acha, nossa, aquele carro
é um dos melhores que eu já vi, ou que um dia, se Deus permitir, eu almejo ter, se for da vontade dele. Pensa naquele carro top, sei lá, vamos colocar aqui uma Ferrari, não sei, uma Ferrari. Você abasteceria uma Ferrari com qualquer combustível? Aquele de um posto que você não conhece se é de rede ou não, se tem um bom combustível ali ou não? Ou você se preocuparia em abastecer a Ferrari com um combustível de primeira qualidade? Você levaria essa Ferrari a qualquer lugar para poder fazer limpeza nela? Ou você traria alguém especializado? A forma como a gente trata algo, por exemplo, tecnológico, assim, com tanto é, vigor, assim, com tanto carinho, porque não quer que aquilo estrague, porque aquilo valeu muito dinheiro, aquilo tem um valor muito grande, nos diz sobre como a gente deveria tratar a nossa vida, porque a nossa vida vale muito. Deus mandou o seu filho para morrer por nós, porque a nossa vida vale muito. E Ele quer que nós vivamos é, de maneira grandiosa. Mas como é que nós estamos cuidando? Como é que nós estamos abastecendo essa máquina que é o nosso corpo? Como que você está abastecendo o seu corpo? Como que você está cuidando do seu corpo? Não só físico, mas mental, a sua vida moral, a sua vida espiritual. Como que você está abastecendo isso? Será que do jeito que você está abastecendo hoje, a sua vida, ela vai ter uma vida útil, muita ou pouca? Porque dependendo de como a gente cuida de tais equipamentos eletrônicos, se for de qualquer jeito, a vida útil dele vai ser pouca, mas se for bem cuidada, a vida útil dele vai ser muita, né? Outra coisa que a gente aprendeu lá no segundo dia sobre a saúde e os princípios. Quais são os 8 princípios de saúde, de remédios naturais que Deus deixou para gente? Vamos lá: o ar puro, a luz solar, a temperança, né, que envolve aí a abstinência, o domínio próprio, o repouso, o exercício, o regime alimentar adequado, o uso de água e a confiança em Deus. Esses são os verdadeiros remédios. E você viu lá no segundo dia de estudo sobre esses princípios. E lá falava assim que as doenças, elas não vêm sem causa. Nós preparamos o caminho para receber certas doenças. E muitas vezes, na grande maioria delas, se não for por genealogia, né, hereditária, porque aí foi um caminho mal preparado pelos seus antecessores, você está preparando um caminho para receber uma doença de acordo com o modo como você está vivendo. Se você está vivendo de acordo com os princípios bíblicos, você não está buscando o caminho para a doença, está buscando o caminho para a saúde. Mas, se no seu estilo de vida, e aí eu não estou falando só de alimentação, ou eu estou falando aqui dos 8 princípios, se eu não respiro ar puro, se eu não tomo luz solar adequada, se eu não tenho temperança, né, domínio próprio, faço abstinência de certas coisas, se eu não repouso o necessário, se eu não pratico exercício, se eu não tomo água, se eu não confio em Deus, esses são os outros 7. Não adianta a gente só falar de alimentação. É um combo e eu preciso, para ter uma saúde plena, para ter uma vida plena, cuidar de todos esses 8 remédios naturais que Deus deixou. Então, muitos de nós, às vezes, caímos em certas doenças porque nós estamos desatendendo os princípios de saúde, porque nós estamos com hábitos ruins no comer, hábitos ruins no jeito que a gente trabalha, porque às vezes a gente dedica muito a trabalhar e não dorme direito, fica estressado, enfim, todas essas coisas contribuem para as doenças. E lá no dia 2 foram deixados alguns conselhos para a gente começar a viver melhor esses 8 princípios, que eram o quê? Primeiro, comece devagar. Então, assim, eu não consigo fazer tudo de uma vez. E nem deve começar tudo de uma vez, porque se o seu corpo não está acostumado, você vai sentir muitos impactos. Então, comece a fazer pequenas mudanças.
Comece, por exemplo, se a sua alimentação não é boa, comece a ingerir coisas boas junto a essa alimentação, para que o que você for colocando de puro vai entrando no seu corpo e o que for de ruim vai saindo. Imagina que você tenha uma garrafa de água, por exemplo, um copo de água que está sujo ali. Se você for colocando água limpa dentro desse copo, o que está de impureza desse copo vai sair depois que começar a transbordar. Então, comece colocando aos poucos as coisas boas. Comece, por exemplo, eu vou estipular, né? Vou ver aí quanto que eu preciso tomar de água por dia e vou começar a me programar para tomar todos os dias essa quantidade de água que o meu corpo precisa. Eu vou me programar para começar a dormir mais cedo e acordar mais cedo também, né, para ter um sono restaurador, né, um repouso, um descanso de verdade. Eu vou começar a praticar alguma atividade física, vou me matricular na academia, vou fazer alguma caminhada, vou fazer pilates, eu não sei qual é o melhor para a sua realidade, mas faça alguma coisa. Coloque esses princípios na sua vida e comece. Comece devagar, mas comece. Comece e seja consistente. Não comece hoje, pare durante uma semana e volta daqui, sei lá, 3 semanas. Comece hoje, caiu amanhã, volta de novo no outro dia e vai começando, vai aprendendo a ter essa consistência, fazendo todos os dias um pouquinho. E peça apoio, se você não consegue fazer isso sozinho, esse foi um outro conselho que foi dado ali, de pedir apoio, porque é muito mais fácil fazer as coisas juntos, fazer as coisas com alguém que possa te ajudar no caminho. E essa jornada para obter saúde, ela é uma maratona. Vocês sabem o que é uma maratona? Maratona é aquela corrida gigante, maior do que a São Silvestre. São Silvestre, acho que é 15 quilômetros, a maratona, se eu não me falha a memória, é 42. Me corrijam se eu estiver errada. Uma maratona, se eu não treino, eu não consigo correr uma maratona no dia seguinte. O Anderson está de prova. Se ele quiser compartilhar a experiência com corrida, mas se eu não treino, se eu não acostumo o meu corpo, faço o meu corpo aprender a ter um exercício cardíaco ali, a ter força também, né? Fazendo atividade de força, enfim, e vou decidir correr uma maratona amanhã, eu não vou conseguir. Maratona é muito diferente do que uma corrida de 100 metros, por exemplo, que qualquer criança consegue correr, sabe? Então, assim, cuidar da saúde, ela é uma maratona. Então, você precisa se preparar. Não é uma coisa que eu começo hoje e amanhã eu já vou estar pronto. Não é. É um processo. E eu preciso pensar como está sendo esse meu processo hoje. Foi falado também sobre o quê? Sobre a saúde física, que é necessário a gente conservar, né? Ter temperança para conservar a saúde. E ter temperança em tudo. Então, tanto no trabalhar, quanto no comer, quanto no beber. E falava lá que é impossível a alguém apresentar o corpo vivo em sacrifício, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto se entrega a hábitos que privam esse vigor físico, mental e moral. Veja, é impossível eu e você apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se eu estou entregando a Deus hábitos que privam esse vigor. É impossível também eu ou você apreciar as verdades sagradas, a palavra de Deus, o que está escrito ali, o que ele ensinou, enquanto eu estou debaixo de hábitos pecaminosos ou hábitos que são destruidores da saúde e enfraquecedores do cérebro. Muitas vezes, tem pessoas que não conseguem compreender as verdades da palavra de Deus por conta dos seus hábitos de saúde. Porque isso acaba deturpando, fechando a sua mente e não consegue absorver. Será que essa é uma realidade para você? Isso é para você pensar em como está a sua vida hoje, a sua saúde. Por quê? Porque a saúde e a santificação, elas estão intimamente ligadas. E viver os princípios de saúde
faz parte do processo de santificação, porque vai envolver o cuidado com o corpo, e o corpo é o quê? A gente sempre fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se eu viver os princípios de saúde, eu estou fazendo parte do processo de santificação. Outro ponto que nós estudamos na semana foi sobre a saúde emocional. Se a sua mente está despreocupada e contente sobre a consciência do dever cumprido e com certo senso de satisfação por proporcionar felicidade a outras, isso criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais perfeita do sangue e o fortalecimento de todo o corpo. Se a mente está despreocupada, se a mente está contente, se ela está com a consciência do dever cumprido, se ela está com um senso de satisfação porque proporcionou felicidade a outras pessoas, isso é um remédio dentro do seu corpo, sabia? E te ajuda dentro da sua saúde emocional. E Deus ainda lhe abençoa ainda mais em relação a isso. Quando a gente cultiva o hábito de ajudar o próximo, de beneficiar outras pessoas, de levar as bênçãos que a gente recebeu para outras pessoas, isso produz vigor na nossa saúde mental. Então, meus queridos, se alguém aqui está passando por alguma dificuldade relacionada à saúde mental, seja doença mesmo, né, como depressão, como ansiedade, como estresse, além das outras coisas que você já tem que fazer, né, de cuidar dessa doença, um passo que você poderia fazer e que vai te ajudar é começar a ajudar o próximo. Porque esse sentimento de beneficiar o outro, esse sentimento de levar alegria para outra pessoa, por mais que talvez eu não esteja feliz, eu não esteja alegre, mas eu conseguir fazer, com a ajuda de Deus, outra pessoa ser feliz por um momento, isso vai ser um remédio também para a minha saúde mental. E isso só é possível também quando eu estou perto de Cristo. Então, se conservar perto de Cristo faz parte e é um remédio muito grande para a nossa saúde emocional. Fala aqui no estudo, né, do livro, falava assim, ó, que pesquisas acerca de emoções positivas provêm novo significado para o valor da função espiritual como mantenedora da saúde da mente e do corpo. Então, estudar a Bíblia, ter um momento diário de oração, participar do culto, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos antes das refeições e desviar o foco de si mesmo para as necessidades alheias podem ser mais benéficos do que até então se admitia. Então, pesquisas estão verificando isso, que pessoas que têm algum algum lado espiritual. A gente está falando aqui do cristianismo, mas pessoas que têm esse link espiritual com algo e fazem essas coisas, elas têm mais benefícios na vida dela. Outro ponto, saúde espiritual. E lá falou assim uma frase que eu fiquei pensando, né? Não é seguro ser cristãos ocasionais. O que é ser cristão ocasional? É só onde me convém. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão com amigos da igreja é muito fácil. Mas e ser cristão dentro de um trabalho onde todo mundo é estressado? Ou ser cristão dentro de um trânsito como é em São Paulo e vem lá e um motoqueiro fecha você no trânsito? Ou ser cristão em meio a uma muvuca? Sei lá, agora que está acontecendo bloquinhos nas ruas aqui no centro de São Paulo. Como que a gente lida com isso? A gente representa Cristo? A gente é cristão de verdade? Ou a gente é reclamão e acaba, pelas nossas atitudes, representando outra pessoa que a gente não queria representar? Cumpre a cada um de nós ser semelhantes a Cristo em nossas ações em todo o tempo. Não é só em um momento pequeno, mas em todo o tempo.
devemos ser homens e mulheres de oração. Lembra lá o verso? Orai sem cessar? E para ser homens e mulheres de oração, eu não preciso a todo momento estar ajoelhado. Eu preciso a todo momento estar em conversa com Deus. Pode ser dentro de casa, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser dentro do transporte público, indo para algum lugar, mas estar em constante conversa com Deus. Isso é orar a todo tempo. Mas a gente também, para a nossa saúde espiritual, precisa ter na nossa vida, na nossa rotina, uma hora tranquila para poder ter comunhão com Ele. Além de conversar com Ele, orar sem cessar em todo o tempo, a gente precisa de uma hora tranquila para o quê? Para eu parar, para poder ouvir Ele também. E para poder estudar a palavra, para poder ter comunhão. Então, pela oração, estudo da palavra e pela fé constante na presença de Deus, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo. E ele a segurará com a mão que nunca vai soltar. A mais fraca das criaturas. Se você acha que você é a pessoa mais fraca dentro da sua comunidade cristã, saiba que pela oração, pelo estudo da palavra de Deus e pela sua fé em Cristo, você pode viver em contato com Ele. E Ele não vai largar a sua mão. Amém? Outra coisa e muito importante para a saúde espiritual, que foi falado ali, é que é um erro muito, muito, muito grave a gente negligenciar a adoração pública a Deus. Muitas vezes a gente escolhe o conforto do que ir à igreja, do que estar em alguma atividade da igreja, do que estar em algum projeto de missão, do que participar. E a adoração pública faz parte da nossa saúde espiritual. Quando a gente não participa da adoração pública, isso vai minando certas coisas em você. E você também vai ficando menos social. E você não vai querer ter muito contato com as pessoas, isso a longo prazo, a ponto de que você não acaba não sentindo ou percebendo a necessidade que você tem para a sua saúde crescer espiritualmente, de estar em contato com os outros, porque um ajuda o outro nesse crescimento, e também você vai perdendo o propósito de evangelismo, que vai ser falado, foi o estudo de ontem, né? E que vai ser falado também. Foi falado ali também que não adianta querer defender os valores cristãos sem ter contato diário com Deus, que os estabeleceu. Muitas vezes acontece de pessoas quererem defender algo, mas sabe quando você quer defender algo e você não tem base para defender aquilo? Não adianta eu ter um nome de cristão se eu não sou cristão de verdade. E isso é uma realidade muito dura. Porque muitas vezes a gente pode até querer defender os valores cristãos, mas você não é um cristão, então a sua palavra meio que não vale de nada. Sabe quando você confia numa pessoa porque aquilo que ela fala, ela faz? Tem muita gente que a gente não consegue confiar porque a pessoa fala uma coisa e faz outra. E ser cristão é um dever nosso de ser por completo. Ser nas nossas atitudes, ser na nossa fala, ser no que a gente faz no dia a dia. Então, a gente precisa rever a nossa vida para saber se tem algo ali dentro, se tem algo que eu estou fazendo que não reflete a Cristo. Porque quando eu faço algo que não reflete a Cristo, eu estou ofendendo a imagem dele perante as pessoas, fazendo as pessoas terem uma percepção de Cristo de qual ele não é, por conta da imagem que eu possa estar transmitindo. Será que eu estou transmitindo uma imagem de quem é Cristo verdadeiramente ou de quem ele não é? E isso é um testemunho grande, seja um testemunho positivo para trazer outras pessoas para perto de Cristo, ou um testemunho negativo, que vai fazer as pessoas, eu não quero saber desse Cristo, não. Olha essa pessoa que diz ser cristão, olha como que ela age. Se ser cristão é dessa forma, por que que eu vou querer viver isso? Outro ponto, a saúde familiar. O sexto estudo foi sobre saúde familiar e foi falado muito forte sobre como
uma família fundamentada em valores bíblicos, ela pode ser uma base sólida para a sociedade. O quão é importante que as famílias cristãs estejam em Cristo, estejam fundamentadas na palavra de Deus e vivam aquilo que aprendem, que estudam. Principalmente para quem tem criança, porque é a família que forma o caráter da criança. E a criança, ela vai ser o futuro dessa sociedade. Então, a família, ela oferece uma base de apoio emocional, de apoio espiritual, de apoio físico também, de apoio social. E a família, e eu estou falando da família com os princípios cristãos, que tem valores bíblicos, ela vai ser uma base sólida para toda a sociedade. Eu quero que você pense numa família que você conhece, que você olha assim para essa família e fala assim: aquela família deu certo. Aquela família é um exemplo. Aquela família vive, eu consigo ver que ela vive os princípios, porque o pai, a mãe, os filhos se relacionam bem, é, eles têm um bom convívio, estão juntos fazendo as coisas. Eu conheço algumas famílias assim, e dá orgulho de ver e de ter como referência, porque ensina muito. E olha, o poder de uma família que vive os princípios bíblicos perante a vizinhança, perante a comunidade, é muito grande, porque hoje nós vivemos um momento na história dessa terra em que as famílias estão, em sua maioria, destruídas. Famílias em que parente não fala com parente, às vezes até filho com pai, mãe com filha, enfim, não falam. Você vê onde há muitas brigas, muitas discussões, divórcio para lá e para cá, enfim. E quando se tem uma família que permanece, uma família que é unida, uma família que é feliz, isso tem um impacto muito grande nas pessoas. E fazem as pessoas quererem ter aquilo que você tem. Então, fazem as pessoas se aproximarem. E você poder compartilhar isso que você vive, que é Cristo, com eles. E acaba sendo uma forma, indireta de você testemunhar. A família, ela é uma instituição sagrada. E ela tem um papel fundamental na formação do nosso caráter. E para isso, principalmente, né, as nossas famílias, né, nós como cristãos precisamos, para fortalecer a saúde da nossa família, ter o culto doméstico diariamente. Você faz o culto doméstico na sua casa? Se não, programe para começar a fazer. E não é para ser uma coisa extensa, tá? De 1 hora. Culto doméstico, culto com a família, são coisas curtas, porque você tem que ter o seu momento particular com Deus também. Mas é importante ter um momento de culto com a família, todos os dias. A saúde social. Nós lemos lá em Mateus 5 que fala que nós devemos ser o sal e a luz do mundo. Alguém já ouviu falar uma frase que fala assim, ó, mas não vale ser sal grosso? O sal, ele tem o objetivo de trazer sabor, de trazer, é, elevar até os outros sabores, os outros temperos, por exemplo, que tem numa comida. E nós devemos ser esse tipo de pessoa, de cristão, de ser uma influência positiva, onde a gente preserva a bondade e leva sabor à vida das pessoas. Então, assim, quando Cristo chama a gente para ser o sal da terra, é para levar alegria para as pessoas, para levar a bondade, para elevar as pessoas, né, o sabor da vida dela. E quando Cristo fala que nós devemos ser a luz do mundo, é no sentido de tirar as trevas daquele ambiente, é de levar o evangelho para que as trevas sejam libertas ali, né? As pessoas sejam libertas do erro. Então, ser sal e ser luz tem dois propósitos, né? Cada um diferente um do outro. E tudo relacionado à saúde social, de estar em comunhão com outras pessoas, né?
E fala lá no texto que o mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e um cristão que sabe ser amável. E isso é o que deve estar nas nossas vidas hoje. E uma das coisas que pode também ajudar a gente a ter uma saúde social, conforme a gente aprendeu, é aprender a ser gratos. Então, cultivar a gratidão. Outro ponto comentado foi sobre a saúde financeira. A gente sabe que o dinheiro, ele é um legado de Deus. É algo que Deus nos concede, mas que nós somos administradores disso. Por quê? Porque toda prata, todo ouro, tudo que pertence ao mundo, não pertence a mim, porque eu conquistei com algum trabalho. Pertence a Deus. E ele deixou com que eu administrasse. Então, esse dinheiro que Deus me deixou para administrar, ele vai me ajudar na minha vida a pagar as minhas contas, a me dar uma alimentação, mas ele é um dom e é uma bênção que Deus me dá para poder abençoar outras pessoas, para poder alimentar outras pessoas, para poder acudir alguém que está enfermo, para poder ajudar alguém que está em necessidade, para poder pregar o evangelho também através das missões ou através de algum projeto que vai ser feito de evangelismo, não sei. Mas o meu dinheiro não é meu dinheiro, é o dinheiro de Deus. E ele me deixou como administrador. E fala assim que se os recursos agora usados para exibição fossem empregados sabiamente, a felicidade poderia ser levada a muitos corações. Se os recursos fossem aplicados sabiamente. Olha só. E o dinheiro, a saúde financeira, é uma coisa que impacta muito o resto dos outros pontos de saúde. Porque tem pessoas que ficam muito estressadas para buscar o dinheiro, para ter os recursos para pagar as suas coisas, e esquecem também de confiar em Deus, esquecem de colocar Ele em primeiro lugar em sua vida. E aí acaba ficando uma bola de neve, porque essa busca incessante por ter um recurso faz com que a pessoa durma menos, porque ela vai acabar querendo trabalhar mais para poder ter o recurso que ela precisa, e aí então ela vai dormir menos. Ela vai sacrificar o descanso dela, além do sono, vai sacrificar o descanso, porque não vai conseguir repousar direito, descansar o corpo nem a mente direito. Ela pode até criar intrigas com outras pessoas, vai viver estressada e isso vai acabar piorando os outros pontos de saúde, e aí vira uma bola de neve, e aí você não consegue, tem uma doença, enfim, vai começar a acontecer coisas na sua saúde que vai atrapalhando todo o resto. Então, Deus, ele nos dá o recurso, ele nos dá o dinheiro para que a gente possa se tornar como ele. E como Deus é? Deus é generoso, Deus é nobre, Deus é caridoso para doar uns para os outros. O dinheiro é algo para o bem-estar nosso e das outras pessoas, mas não é algo para ser um Deus na minha vida, não é algo que tem que ser o principal motivador da minha vida. O que tem que ser o principal motivador é Deus. Deus. Ele é o dono de tudo. E se ele quer, e se ele permitir, se ele vê que você tem sabedoria para lidar com isso, ele vai permitir com que você tenha mais recursos. Se não, ele não vai permitir isso, porque isso pode ser algo que atrapalhe a sua salvação. Isso envolve também abnegação, isso envolve também fidelidade, que é o relacionamento que devemos ter com Deus, em todos os aspectos, inclusive no dinheiro. Saúde missionária. O quão foi importante, né? A gente aprende o quão é importante sobre a obra médico-missionária. A obra médico-missionária, ela é muito simples. Às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas eu não vou saber eu não vou conseguir estudar para ser médico, eu não vou conseguir fazer isso. E muitas vezes você nem precisa, porque Deus também, ele deixou pessoas para que estudem medicina para cuidar de casos mais complexos. Por exemplo, a Natália, que está estudando. Não sei para qual área que ela vai, mas, por exemplo, digamos que ela fosse para a área aí de cirurgia, ortopedia, alguma coisa assim. Se alguém sofre um acidente de trânsito
e quebra uma parte do corpo, é um médico que vai ter que estar ali para ajudar. Mas, por exemplo, se alguém está com uma dor de cabeça, eu posso dar um tratamento natural para isso. Eu não preciso necessariamente ir no hospital. Claro que eu tenho que investigar o porquê que eu estou com dor de cabeça. Mas Deus nos dá remédios naturais para que a gente possa ajudar outras pessoas. E muitos desses remédios são muito eficientes e são fáceis de aprender. A gente tem inúmeros grupos de saúde na igreja que ensinam sobre isso. E você pode aprender sobre isso e usar essas informações para ajudar alguma pessoa próxima de você. E se essa pessoa for curada, e vai ser em nome de Deus, em nome de Cristo, ela vai se aproximar mais de você para aprender mais de quem é essa pessoa que você serve. Então, a obra médico-missionária é levar saúde às pessoas e as pessoas quererem conhecer mais. Quando você leva saúde às pessoas, quando você leva uma cura às pessoas, elas ficam mais abertas a você, a saber o que você tem a falar, e isso abre portas para você poder ensinar sobre Jesus, ensinar sobre o Evangelho. E isso é um reflexo. A saúde missionária, vai ser um reflexo de como está o seu relacionamento com Cristo, de como você está vivendo hoje, se você está vivendo muito perto de Deus, muito perto do céu ou não. Porque se você está vivendo, isso vai acontecendo automaticamente. Mas se você não está vivendo, tudo vai ser assim, uma angústia. Tudo vai ser assim, no sentido, não quero fazer, não sei fazer, não vou fazer, enfim. E um ponto muito importante sobre viver a missão é o trabalho que Deus vai aceitar é o trabalho que reflete o caráter dele. Não adianta eu querer estar vivendo um trabalho missionário ou fazendo missão se eu não estou querendo refletir a Cristo. Isso não é aceitável para Deus. Se eu estou querendo me aparecer, se é o meu eu que está ali, ou qualquer outra coisa que você queira colocar aí à frente. Isso não é válido para Deus. Aqueles trabalhos que ele vai abençoar em muito são aqueles que refletem quem ele é de verdade. E você só consegue refletir uma coisa quando você vê aquela coisa, quando você vive com aquela coisa. No caso, aquela coisa não, aquele, né? A Deus. Você consegue refletir a Deus quando você vive com ele, quando você está com ele sempre. E você pode usar qualquer coisa que está à sua disposição para ser um missionário, para trabalhar para Deus. Pode ser a sua voz. A Bia cantou lindamente aqui. É um dom que ela tem. Ela pode usar esse dom para poder levar o evangelho, como ela já usa. Você pode usar a sua influência. Você é uma pessoa influente no seu meio, no trabalho. Não estou falando de redes sociais. Estou falando no meio onde você convive. Na sua família. Sabe, pessoas que gostam de ouvir a opinião de certa pessoa. Você é a pessoa que as pessoas gostam de ouvir a opinião. Você é a pessoa que faz as outras pessoas ficarem alegres ou, enfim, terem alguma motivação. Você pode usar a sua influência para levar a Cristo. O seu tempo também. Tudo isso é um dom de Deus e deve ser empregado para ganhar almas para Cristo. Falar das bênçãos, falar da alegria, falar do prazer em Deus, tudo isso faz parte da saúde missionária. E aí fica a pergunta: como é que a igreja hoje, a igreja da Vila Buarque, eu quero que você pense nisso, como que a igreja da Vila Buarque hoje seria se todo mundo na igreja fosse igual a você? Se todo mundo na igreja fosse exatamente igual a você, você acha que seria uma igreja em plena saúde física, mental, espiritual e moral e social? Ou não? Tudo isso nos leva ao ponto final, que é a saúde eterna. E a saúde que vai ter no céu, a saúde com Cristo, a saúde para toda a eternidade. No
O último estudo conta a história de um faxineiro que estava no Museu de Artes. Vocês devem ter lido. Que ele encontra um quadro antigo que estava todo estragado. E a pintura bem suja e bem irreconhecível. E aí ele ia jogar no lixo. Mas aí veio o diretor do museu e decidiu examinar a obra e mandou aquele quadro lá para um restaurador. E esse restaurador trabalhou com muito cuidado para poder não conseguir, né, limpar a obra, restaurar toda ela e não estragar. Até quando ele chegou num pedaço da obra e reconheceu uma assinatura, que era a assinatura do pai dele. Veja, o restaurador que foi contratado para restaurar um quadro de um museu de artes, quando foi restaurar, descobriu que aquele quadro foi feito pelo pai dele, e ele restaurou esse quadro. O pecado, ele desfigurou, ele sujou, ele deixou irreconhecível o caráter de nós, dos seres humanos, que é a obra-prima da criação de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, ele veio para restaurar a imagem de Deus na humanidade. E para isso acontecer, a gente precisa permitir que Deus restaure e que essa restauração aconteça a cada dia, até que ele volte e que nós vamos para o lar com ele. Para isso a gente precisa entender que o mundo, ele não é um campo de esporte onde a gente está aqui só para se divertir. O mundo, ele é mais como uma grande escola, onde a gente precisa estar aqui para estudar com muito afinco, para a gente aprender inteiramente as lições que nos são ensinadas e nos dadas através da palavra de Deus. E com isso vem a nossa grande esperança, que a gente sabe sobre a volta de Jesus. E eu quero ler um texto que está no livro Lar Adventista, que fala assim: Vi então um número enorme de anjos trazerem das cidades coroas gloriosas, tendo uma para cada santo, com o nome deles escritos nela. Jesus pediu as coroas aos anjos, e eles as entregaram a ele, com suas próprias mãos. O adorável Jesus as colocou sobre as cabeças dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus a apresentou também aos santos. Os anjos dirigentes deram um tom, então todas as vozes se elevaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, dando origem a uma música melodiosa com fortes e perfeitos acordes. Imagina cada um de nós recebendo de Cristo a coroa ali na eternidade. E ainda tendo o dom de tocar uma harpa e cantar com uma voz melodiosa, em grande coro, para honrar e bendizer o nome de Deus. E continua: Então, vi Jesus conduzir a multidão dos remidos até o portão da cidade, segurou o portão e fez girar suas dobradiças brilhantes, e mandou que entrassem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para satisfazer os olhos. Contemplavam por toda parte uma glória maravilhosa. Então Jesus olhou para os seus santos remidos. O rosto deles estava radiante de glória. E fixando seu olhar amoroso sobre eles, disse com sua voz preciosa e melodiosa: Vejo o trabalho de minha alma e estou satisfeito. Esta glória magnificente é para vocês usufruírem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto. Nem mesmo haverá mais dor. E vi a multidão dos remidos se prostrar e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E ele os levantou com sua adorável mão. E então eles tocaram as harpas de ouro e encheram todo o céu com sua harmoniosa música e com cânticos ao Cordeiro. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa sobre isso, sobre essa
parte do que eu li aqui, sobre o símbolo de honra. Deixa eu só colocar aqui. Símbolo de honra. Qual é esse símbolo de honra? Está lá em Tiago 1:12. Eu vou ler para vocês. Só um instante aqui. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa coroa que eu li, que Jesus vai colocar na sua cabeça, é um símbolo de honra. E olha só, a coroa na Bíblia, ela tem duas expressões no grego. Uma é a diadema, que são as duas palavras comuns ali na Bíblia. A diadema, ela sempre se refere à coroa de um rei ou de um dignatário imperial. Então, você vai ler ali, por exemplo, a palavra diadema, naquele texto que fala sobre a besta que estava com a diadema na cabeça, ou até mesmo quando se refere a Jesus, porque Jesus é o rei, né? Então, quando estiver falando sobre coroa, vai ser na tradução diadema. Ou você vai ver outra expressão que é Stéphanos, que aí é uma palavra grega usada para descrever as coroas que os cristãos receberão se forem achados fiéis. E aí a gente vê que na Bíblia a gente encontra 5 aspectos diferentes das coroas de Stéphanos, que é aquela que os cristãos podem receber. Faz parte como se fosse esse tipo de coroa é algo que você vai receber uma recompensa por você permanecer ali fiel. A gente sabe que a vida eterna, ela é dada pela graça de Deus, é pelo mérito de Cristo, né? Mas, quando chegarmos ao céu, nós vamos receber as recompensas segundo as nossas obras. E a coroa é um símbolo de honra por isso. E são 5 aspectos. O primeiro, a coroa incorruptível. Lá em 1 Coríntios fala que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa Stéphanos incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a coroa incorruptível, ela durará por toda a eternidade. E essa coroa, ela sugere uma recompensa de que o cristão receberá como um sinal e lembrete de que ele foi fiel e de que sua vida eterna foi fiel em sua vida eterna no propósito de seguir ao Senhor e ser obediente ao Senhor. A outra coroa é a coroa de júbilo, o outro aspecto da coroa, né? 1 Tessalonicenses fala que, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A coroa de júbilo, que é a coroa do vencedor. Nós seremos recompensados pelas almas que houvermos ganhos para Cristo. E uma especial coroa de vencedor será dada a cada crente que foi um ganhador de almas. A coroa da vida é um outro aspecto para a coroa. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, essa coroa da vida é do aspecto, a recompensa para aqueles crentes que perseveraram e venceram as tentações e provas. Há uma coroa especial para aquelas pessoas que disciplinaram seus corpos, que disciplinaram sua mente, seu espírito em seguir ao Senhor até o fim. Outro aspecto da coroa é a coroa de glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível ou imperecível coroa da glória. Essa coroa em particular é uma coroa para aqueles que serviram como anciãos, pastores, bispos, líderes espirituais na vida dos cristãos, como um pastor
cuida das ovelhas. E tem a coroa da justiça. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A coroa, ela vai ser concedida àqueles que amam a sua vinda. Aqueles que amam, esse é o outro aspecto da coroa, a coroa da justiça. Essa coroa é a mesma, mas com aspectos, né? Todas essas coroas são a mesma, mas com aspectos de bênçãos e recompensas diferentes para aqueles que forem fiéis até o fim. E lá no livro do Apocalipse, quando a gente vê lá sobre as cartas que foram enviadas às igrejas, a gente vê as 7 bênçãos que foram mencionadas por João. As 7 bênçãos prometidas para aqueles que triunfarem. Primeira bênção: o vencedor comerá da árvore da vida no paraíso celestial de Deus. A segunda: o vencedor não sofrerá a segunda morte. Terceira bênção: o vencedor comerá o maná escondido e receberá um novo nome escrito em uma pedra branca. A quarta bênção: o vencedor receberá autoridade sobre as nações. Quinta bênção: o vencedor não terá seu nome apagado do livro da vida. O vencedor será um pilar no templo e receberá um novo nome. E a sétima bênção: o vencedor se assentará no trono de Cristo. Você pode ler todos esses textos que estão escritos aqui junto das bênçãos. Todas essas bênçãos, elas são uma parte das recompensas que os cristãos receberão por servir a Deus fielmente. E outras recompensas incluem como governar com Cristo sobre a terra durante os 1000 anos. Essa é uma outra recompensa. Mas essas bênçãos aqui relatadas em Apocalipse são uma parte dessas bênçãos. Só que, tem um perigo de perder a coroa da salvação. E isso é algo que a gente precisa ficar muito atento. Há algumas coisas muito comoventes que estão ligadas ao julgamento no tribunal de Cristo. Embora uma pessoa pode ter uma aliança redentora para estar nesse julgamento, haverá pessoas que perderão o seu galardão eterno. Aqui fala assim que à luz das admoestações para não perder o seu galardão e não permitir que outro tome sua coroa, as advertências foram dadas às 5 das 7 igrejas do Apocalipse, instruindo todas elas a se arrependerem de suas falhas espirituais e morais, ou enfrentarem consequências severas. Então, foram dadas ali orientações, foram dadas ali admoestações. Olha, toma cuidado para você não perder a tua coroa. O exemplo é o que está em Apocalipse 3:11, que fala: venha sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a nossa única segurança que temos está ali no tribunal de Cristo. Todos os cristãos terão suas obras provadas de alguma forma pelo fogo, sendo recompensados ou não pelo que não se queimar. Quando você lê o texto de 1 Coríntios, fala assim, esse texto aí: se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra que cada o próprio fogo provará. Ou seja, aquilo que estamos fazendo hoje, aquelas obras que estão sendo provadas hoje, se ela é ouro, se ela é prata, que é os exemplos que estão falados aqui, elas vão passar pelo fogo. Aquelas que queimarem, queimou. Aquelas que não queimarem, é o que está trazendo recompensa. Olha lá: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A nossa grandiosa missão envolve 3 coisas, né? Em qualquer lugar que fosse,
lançava os mesmos alicerces, e esses consistiam na proclamação dos atos sobre o oferecimento de Cristo. Sua tremenda missão era de apresentar a Cristo aos homens, o fundamento da igreja, devido ao fato de que só nele o cristão pode encontrar três coisas. Só em Cristo o cristão pode encontrar o perdão pelos pecados passados, encontrar a força para o presente e encontrar a esperança para o futuro. E hoje é o dia da gente decidir entregar a vida inteiramente ao Senhor. Hoje é o dia da gente decidir ficar em dependência completa dele e aceitar o seu senhorio sobre a nossa vida e aguardarmos com paciência e fidelidade o dia que ele nos dará a coroa da vida. E eu queria finalizar aqui mostrando uma coisa para vocês. No final do estudo da lição 10, fala que o processo de restauração divina dura toda a vida. Então, durante toda a sua vida, Deus vai estar restaurando você se você permitir, se você buscar isso. Então, é hoje que a gente deve permitir que ele comece. No agora, a partir de agora, quando acabar aqui, ó, na oração você já pede para Deus, Senhor, restaure em mim. Peça a Deus que dirija as suas decisões e ações, e somente assim você será transformado à sua imagem. No final do estudo da revista, não sei quantos viram, tem essa imagem aqui, ó. Deixa eu compartilhar para vocês. Peraí, eu abri o errado. No final do estudo tem essa imagem aqui, ó. Quantos viram essa imagem? Se não viu, abre aí sua revista, seja online, seja física. É o seu pacto com Deus. Preencha esse compromisso de fidelidade. Qual é esse compromisso? Primeiro, reservar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da oração, do estudo da Bíblia, do espírito de profecia e da lição da escola sabatina. Seu primeiro compromisso. Seu segundo compromisso, escolher 2 momentos do dia para a oração, o culto pessoal ou o culto familiar. E escreve ali quais horários você vai fazer isso. Terceiro compromisso, criar um hábito saudável para servir melhor ao Senhor através do corpo, do seu corpo, do meu corpo, da sua mente, da minha mente. Qual é esse novo hábito que você vai criar na sua vida? Você escolhe agora. Vai lá e escreve. Novo hábito. Eu vou tomar mais água. Eu vou dormir mais cedo. Eu vou comer mais vegetais, frutas e hortaliças e castanhas, sei lá. Eu vou tomar mais sol. Não sei. Qual é esse novo hábito que você vai fazer? Coloque aí. Usar. Quarto hábito. Quarto compromisso. Desculpa. Quarto compromisso que você vai se comprometer com Deus. Fidelidade a Deus. Não é a Adriana, não. Isso aqui é você com Deus, tá? Usar os meus dons para compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas. Qual dom você tem? Ou o que você está disponível da sua vida de usar para compartilhar a salvação com outras pessoas? Quinto compromisso, guardar o sábado, preparando-me adequadamente na sexta-feira, respeitando os seus limites e mantendo atividades e pensamentos apropriados. Isso é muito importante. Mantendo as atividades, respeitando os limites do horário do sábado e mantendo os pensamentos apropriados. Atividades e pensamentos apropriados. Sexto compromisso, devolver fielmente os 10% de toda a minha renda, como diz o Senhor. É fidelidade que estamos falando aqui. E você não pode receber bênçãos se você não é fiel. Deus abençoa aqueles que são fiéis. E isso é muito sério. E dedicar, seu último compromisso, uma porcentagem regular da minha renda como oferta ao Senhor. Não precisa ser 10%. Não precisa
ser a mesma porcentagem do dízimo, mas faça esse compromisso com Deus, para que o que Ele te deu para administrar seja bênção na vida das outras pessoas também. E esse compromisso é algo para você, sei lá, corta esse pedaço de papel, coloca dentro da sua Bíblia, coloca num lugar que você consiga ver, para você lembrar constantemente, para você poder colocar isso em prática constantemente. E ser lembrado, né? Porque você está vendo ali, vai ser lembrado disso. A nossa vida com Deus, ela só vai ser completa quando a gente cuidar dela de forma, quando a gente der o nosso melhor para cuidar dela de verdade. Quando eu resolver tirar ali meu bumbum da cadeira e levantar, fazer alguma coisa, e levantar para mudar os hábitos que não estão bons, levantar para mudar as atitudes que não estão boas, levantar para ter um relacionamento de verdade com Deus. E essa decisão, quem tem que tomar é você, não sou eu. Não é porque eu estou falando aqui. É o seu relacionamento com Deus. E o que está em validade aqui é a sua vida eterna. Se você não quer ter a vida eterna, então continue fazendo o que você está fazendo. Mas se você quer ter a vida eterna, você precisa te tirar, se movimentar. Você precisa fazer algo. Não porque você vai ganhar a vida eterna pelas suas obras. A gente já falou isso aqui. A vida eterna, ela vem pela graça de Deus. Mas você mostra, através da sua vida, através das obras que você faz, a quem você está servindo. E se você realmente está servindo a Deus, isso vai aparecer na sua vida como um todo, em todos os aspectos. E esse compromisso que a gente viu agora é algo para você fazer com Deus. E eu espero, do fundo do meu coração, que todas essas decisões ali sejam tomadas e que sua vida com Deus ela só cresça, e que outras pessoas vejam a Cristo através da sua vida, vejam a Cristo através do seu caráter, vejam a Cristo e queiram conhecer esse Cristo, para que mais pessoas estejam juntas ali quando Jesus voltar. Amém? Eu vou colocar aqui o hino final para a gente cantar e refletir, e depois farei a oração final.
Sabe qual é o nome desse hino? Minha Oração. É do Inário Adventista. E que essa seja a sua oração também. Que seja mais perto de Cristo, mais em fazer a vontade, mais em amar, e sobre tudo que nós lemos aqui, que estudamos aqui hoje. Convido você agora, neste momento, para juntos orarmos e pedir as bênçãos de Deus para a continuação desse sábado. Oremos. Querido Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensinou durante todos esses últimos 10 dias sobre como ter uma vida plena em Ti. E como é importante cuidarmos de todos os aspectos da saúde, os princípios que o Senhor ensinou, sobre a saúde da nossa família, sobre a nossa saúde física, emocional, a nossa saúde social, Senhor. Até a saúde financeira o Senhor nos ensinou, saúde missionária. E hoje finalizamos entendendo sobre a saúde eterna e sobre a coroa que o Senhor está separando para nos entregar. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, a permanecermos firmes em Ti e a sermos fiéis no compromisso que vamos fazer contigo a partir de hoje, a mudar hábitos, a mudar coisas que precisamos fazer em nossas vidas para ter um relacionamento mais íntimo contigo. Que o Senhor aceite a nossa oração, que o Senhor aceite a nossa decisão e que o Senhor nos ajude a permanecermos em Ti. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor, a cada um e os seus familiares também. Atenda aqueles pedidos que eles estão em seus corações. Ajude-os a resolver algum problema que esteja acontecendo, seja de saúde, seja profissional, seja na vida pessoal, financeira, não sei, mas que o Senhor coloque sua mão poderosa e os abençoe e os direcione nas decisões que tem que tomar para resolver cada uma dessas coisas. E que o Senhor traga cura àqueles que estão precisando, mas que principalmente, Senhor, que o Senhor traga a cura para a nossa vida espiritual, para que nos preparemos para a vida eterna. Que o Senhor continue conosco durante esse sábado e muito obrigado por podermos estar aqui reunidos. Em nome de Jesus. Amém.